Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Missão 353. Eu sou a Cristina e vou contar a história do meu processo de cidadania italiana que foi finalizado em 3 meses, aqui no Brasil, no Consulado do Rio de Janeiro. Para começo de conversa, preciso contar para vocês por que eu tenho direito então à cidadania italiana. Em 1877, com apenas 8 anos de idade, o avô do meu pai, ele desembarcou aqui no Porto de Vitória, juntamente com seu pai, sua mãe, seus 2 irmãos. Eles saíram do porto de Gênova, depois eles pegaram um barco e subiram pelo rio Santa Maria até o porto de Cachoeiro de Santa Leopoldina. Sendo assim, a cidadania foi transmitida do meu bisavô para o meu avô, para o meu pai e para mim. Todo mundo sempre soube dessas origens italianas, porém ninguém tinha feito nenhum processo administrativo para o reconhecimento da cidadania. Essa ideia maluca de fazer esse processo de cidadania não veio de mim, veio do meu irmão mais velho. Ele já tinha visto que os custos do processo seriam muito grandes, com despachantes, busca de documentos. Ele fez uma reunião com vários primos para que também entrasse nesse bolão. Bom, alguns primos aceitaram, outros não. Eu aceitei de cara. E aí começou a saga da busca dos documentos. Uma vantagem do nosso processo é que já sabíamos onde estava o primeiro documento, que era a certidão de nascimento do nosso bisavô lá na Itália. Porém, isso a gente sabia porque no projeto Imigrantes do Espírito Santo, que é um site que tem todas as informações de navios que aportaram aqui, consta que eles vieram da província de Cremona, do município de Anico. Anico pode até ter sido a cidade que eles moravam, mas meu bisavô foi registrado no município ao lado, que se chama Paderno Ponchielli. Mas até então a gente não sabia disso. Enviamos um e-mail para Anico e Anico disse que não estava lá. Meu irmão conseguiu também um e-mail do arquivo de Cremona. Então, o arquivo de Cremona descobriu que estava em Paderno Ponchielli. Foi aí que nós já tínhamos a primeira certidão. Mas como iríamos trazer essa certidão para o Brasil? Foi então que meu irmão teve a brilhante ideia de entrar num grupo de moradores de Cremona no Facebook. E aí ele encontrou um anjo que fez todo esse serviço de retirada da certidão lá do Comune e enviou pra gente. Em 3 dias a certidão estava na nossa mão. O documento mais importante, o que a gente achava que seria mais difícil, foi o primeiro a chegar. Depois, todos os documentos estavam reunidos aqui no Espírito Santo. Alguns lá no interior e outros aqui em Vitória, em um único cartório só. Começa então a saga da gente começar as buscas por documentações, porque esse processo a gente precisaria comprovar nascimento, casamento e óbito de todas as pessoas até chegar na gente. Graças a Deus, nós encontramos todas elas. Tivemos algumas dificuldades em alguns cartórios por conta mesmo de burocracias. Graças a Deus deu tudo certo, já sabíamos onde estavam todos os documentos. Mas até então a gente não fez nenhuma retirada, porque tinha questão do agendamento lá no consulado. Então o que nós fizemos? Deixamos de stand-by a questão das certidões, então nós ficamos noites e noites tentando fazer o agendamento online, mas sem sucesso. Para quem está assistindo esse vídeo e não é do estado do Rio de Janeiro ou do estado do Espírito Santo, saiba que no seu estado pode ser um pouco diferente. Aqui no Espírito Santo, que nós utilizamos o serviço do Consulado do Rio de Janeiro, é por meio do sistema Prenota Online, que é atualizado toda meia-noite de Roma, e aí abre novas vagas para daqui a 11, 12 meses. Se você está vendo esse vídeo, sabe que esse procedimento é só no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, ok? Nós ficamos meses e meses tentando agendamento e chegamos uma hora que desistimos. Porém, em julho de 2019, ou seja, mais de um ano depois que a gente iniciou esse processo de busca e tudo mais, aconteceu algo inesperado no Prenota. No dia 8 de julho de 2019, às 15 horas, o sistema simplesmente abriu um monte de vaga. E foi aí que nós conseguimos fazer o nosso agendamento. Porém, eu tive um grande hiper mega problema. Quando eu agendei, eu coloquei a data do dia 24 de julho, porque até então meu irmão não tinha me falado que dia que ele tinha marcado dele. Então eu meio que coloquei lá dia 24 de julho, mas nem me toquei
que não ia dar tempo. Porque lembra que eu falei no início que a gente não tinha pegado algumas certidões e também não tinha feito apostilamento, tradução, nem nada. Então, não ia dar tempo mesmo. Quando eu vi isso, eu meio que tentei desistir. Porém, meu irmão disse para eu não desistir. Ele falou que ia fazer tudo o que fosse possível, mas que eu iria para o Rio de Janeiro no dia 23 de julho. E assim foi feito. No dia 20 ou 21, não me lembro, mas a gente já estava com todos os documentos prontos, traduzidos e apostilados. E pronto para ir para o Rio de Janeiro. Cheguei lá no dia 24 de manhã, né? Eu fui de ônibus. Então, eu cheguei ao consulado mais ou menos umas 6h50 da manhã. Não tinha ninguém ainda, fui a primeira da fila. E aí, quando foi mais ou menos 8h15, eu fui chamada para entrar ali naquela recepção e fazer a conferência do meu documento, né, e tudo mais. E aí, subi para o 6º andar, que é onde eu iria fazer o processo. Retirei minha senha e quando foi 8h30, a atendente me chama, que eu vejo era Franceschina, eu acho que é assim que se fala o nome dela. Bom, eu entrego todas as pastas na mão dela e ela começa a ler, riscar, tomar notas e pesquisar no computador, algo que eu acredito que seja, se tem alguma pasta já aberta. Bom, conferiu toda a documentação. Quando ela me perguntou, na verdade, né, qual seria a forma de pagamento, eu já fiquei mais tranquila, mas até então ela não tinha confirmado se estava tudo certo. Na hora que ela voltou, né, eu paguei a taxa e tudo mais, ela volta com este recibo aqui assinado e fala a frase mais esperada de todas. Cristina, a partir de hoje você é uma cidadã italiana com efeitos a partir do seu nascimento. Tudo o que você fizer aqui tem que ser comunicado à Itália. Casar, ter filhos, óbito, tudo tem que ser comunicado. Mas até aí tudo bem, porque a gente já sabia como o processo se finalizaria. A certidão seria enviada para a Itália e lá seria feito o processo de transcrição da documentação. Esse processo duraria em torno de 6 meses, que é o prazo que eles pedem para fazer esse tipo de processo. Meu irmão ele estava agendado para outubro, então no dia do seu agendamento, ele utilizou a minha pasta e viu que a minha certidão não estava mais lá. Então ele deduziu que o consulado já havia enviado a minha certidão para o Comune. Foi aí que eu fiz um pedido via e-mail para o oficial do Comune da transcrição do meu nascimento. 12 dias depois, a oficial responde o meu e-mail falando que meu nascimento foi transcrito, colocou em anexo meu documento e informou que estaria enviando pelo correio. 14 dias depois, chega na minha casa a minha certidão de nascimento. Eu recebi esse envelope aqui do Comune, juntamente com o conhecimento do despacho, Paderno Ponc, e a minha certidão de nascimento. Finalizando assim o meu processo, cerca de 3 meses depois que eu fui ao consulado do Rio de Janeiro para entregar toda a documentação. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e também espero que vocês sintam motivados a não desistir, porque eu sei que tem muita gente espalhada aí nesse Brasil todo que tem direito ao processo de cidadania. Então procurem, não desistam que vocês vão conseguir. É difícil? É, mas não é impossível. Eu vou gravar mais vídeos falando sobre o processo do AIRE, que é a inscrição, tá? Direitinho, lá no Fast It. Também vou falar sobre o pedido da transcrição. E também vou falar sobre a questão do passaporte para quem mora aqui no Espírito Santo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Por favor, curtam esse vídeo, sigam o canal, por favor, dá muito trabalho para fazer essa edição e eu espero que vocês realmente tenham gostado. Obrigada, pessoal, e até mais!